Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Estamos reunidos aqui, pessoal, para resolvermos a prova de língua portuguesa. Então a parte de língua portuguesa, módulo 1, conhecimentos básicos, prova aplicada em 19 de março de 2023 para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, banca FGV, a fundação, a temida Fundação Getúlio Vargas. Mas, pessoal, aviso a vocês, esta prova estava com, assim, nível de FGV, ou seja, não veio nenhuma surpresa a mais, não veio nada de mirabolante, mas há, sim, questões que eu discordo, ou questão que eu discordo do gabarito da banca, mas isso aí é comum na FGV, nós discordarmos da FGV, afinal de contas é uma banca que gosta aí de vez em quando dar uma complicada, dar uma inventada, né? Então todo mundo que é concurseiro já sabe da fama da FGV. Então vamos avançando aí, galera, vamos avançando e vamos começar a olhar aí as questões do cargo para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Olha só, primeira questão. Sabemos todos que a repetição de palavras idênticas num texto é um problema sempre corrigido pelos professores de redação. Assinale a frase abaixo em que a repetição de palavras idênticas não é identificada como um problema de escrita. Pessoal, essa questão foi uma questão que gerou muita dúvida, porque o pessoal foi lá na letra C, mas o que você tem que pensar? Que existe um problema de escrita, do ponto de vista da repetição da palavra, quando a palavra é repetida com o mesmo sentido, com o mesmo significado. Portanto, se a palavra é repetida com o mesmo sentido, com o mesmo significado, aí nós temos um problema de escrita. Se não for isso, se não for nessa ideia de repetir o significado da palavra, não haverá problema algum. E aí, pessoal, é por isso que o gabarito dessa questão, da número 1, será a letra E. Então, por isso que o gabarito da questão número 1 será a letra E. Porque, olha só, a letra E fala assim, ó, o que a Câmara faz a Câmara. O que ele está dizendo aqui? Ele está se referindo à Câmara dos Deputados, né? Aquele primeiro verbo faz, o que a Câmara faz, é no sentido do que ela resolve, daquilo que ela faz, das ações dela. Aquilo que a Câmara faz, ou seja, as ações dela, faz a Câmara. Está dizendo ali, ó, faz a Câmara, ou seja, traduz a Câmara como instituição. Então, aquele segundo faz ali está dando uma ideia de que faz a Câmara no sentido de que passa a imagem daquilo que ela é. Tranquilo? Então, o que a Câmara faz é aquilo que ela está ali, a ação que ela está praticando. E essas ações, essa ação, né, da Câmara, faz a Câmara, ou seja, transforma ela em algo, em uma instituição. Tranquilo? Beleza? Portanto, o gabarito da número 1 aí vai ser a letra E. Na letra A, B, C e D, as palavras sublinhadas estão repetidas, porém, com o mesmo sentido, com o mesmo significado. E aí, nesse caso, nós temos problema. Quando a palavra é repetida com o mesmo sentido, com o mesmo significado, nós temos problema. Quando não é o mesmo sentido, não é o mesmo significado, então nós temos aí uma correção da escrita. Portanto, o gabarito da questão número 1 é a letra E. Vamos agora, pessoal, para a questão de número 2. Na questão número 2 temos um texto, abre aspas ali, para o autor. Por ocasião do 80º aniversário do Imposto de Renda no Brasil, deixa eu aumentar um pouquinho meu tamanho aqui, ó. Opa! Olha aí, ó. Por ocasião do 80º aniversário do Imposto de Renda no Brasil, a Receita Federal editou um livro sobre a trajetória desse imposto e criou na sua página na internet um sítio com a memória da Receita Federal, contando não só a evolução do imposto de renda,
como relevantes temas da história tributária brasileira. Fecha aspas. Assinale a opção que mostra informações corretas sobre o gênero e o tipo textuais desse fragmento. Então, pessoal, recordar é viver, tá? Tipologia textual. Quando falamos de tipologia textual, estamos falando de 5 tipos de texto, basicamente. O texto pode ser narrativo, um texto pode ser dissertativo, em que o dissertativo pode ser um dissertativo expositivo ou um dissertativo argumentativo, tá? Um texto pode ser descritivo, um texto pode ser injuntivo. Um texto injuntivo é aquele que dá ordens ao leitor, tudo bem? Então, olha só. Então, ele quer ali qual é o tipo de texto. Olha só, na letra A, texto descritivo de tipo jornalístico, da responsabilidade de um observador, com predominância de identificar ou localizar uma realidade qualquer? Não, pessoal, não é isso. No texto descritivo, pessoal, não é o caso aqui. No texto descritivo, nós temos muitas adjetivações, muitos adjetivos são utilizados, muitas caracterizações são utilizadas de um lugar, de uma pessoa. Não é o caso aqui desse texto. Na letra B ele diz de novo que é descritivo, nós já sabemos que não é, porque o descritivo se vale de muitas caracterizações, de muitos adjetivos para caracterizar uma pessoa, um lugar. Não é o caso. Na letra C ele diz que é um texto dissertativo de caráter expositivo e informativo da responsabilidade de uma autoridade com predominância de expor fatos. Sim, isso aí vai ser a nossa resposta. O gabarito é a letra C, pessoal. Um texto dissertativo, ele é um texto que relata algo, que fala sobre algo, que fala sobre um determinado assunto. Ele pode ser um texto dissertativo expositivo, quando ele apenas passa informações, passa dados, sem defender uma tese, ou ele pode ser argumentativo, quando ele defende uma tese, quando ele defende uma opinião por meio de argumentos, tá? Não é o caso ali. Repara que nesse texto ele apenas expõe informações. Ele expõe informações ali para você, tudo bem? Então, é um texto de caráter expositivo, informativo, da responsabilidade de uma autoridade, que é a Receita Federal. A Receita Federal editou um livro sobre a trajetória do imposto de renda, né? E a predominância de expor fatos. Beleza, gabarito letra C. Na letra D, está dizendo que é dissertativo de caráter argumentativo. Não. Da responsabilidade de um argumentador com predominância de defender uma tese. Não, pessoal. Defender uma tese é tentar te convencer de algo. E ali, ele não está tentando te convencer de nada. Ele apenas está te trazendo fatos, apenas te trazendo informações. Na letra E, está dizendo que é um tipo narrativo de caráter realista, da responsabilidade de um narrador, com predominância de relato de fatos em sequência cronológica. Nada a ver. Para começar aqui, para ser narrativo, galera, eu preciso ter um personagem situado no espaço, situado no tempo. E não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Tranquilo? Beleza? Então, não é o caso aí. Tá? Portanto, o gabarito da questão de número 2 será a letra C de casa. Vamos agora para a questão de número 3, pessoal. Tenta fazer a questão 3 aí. Tenta fazer a questão 3. Eu vou te dar um minutinho. Vai lá. Fala, galera, voltei. E aí a questão de número 3.
Observe a estruturação das 3 frases abaixo. Primeira frase, pagaram o imposto no prazo. Segunda frase, pagou-se o imposto no prazo. A terceira frase é, alguém pagou o imposto no prazo. Sobre essa estruturação, assinale a afirmativa correta. Veja que ele vai falar ali nas alternativas sobre sujeito, tá? E sobre voz verbal. Analisando cada uma delas, o que nós temos? Na primeira ali, pagaram o imposto. Temos o verbo pagar. Esse verbo pagar está na terceira pessoa do plural. Quando isso acontece, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem um sujeito expresso, nós temos aqui um sujeito indeterminado, tá? É um sujeito indeterminado. Indeterminado. Eu sei que alguém praticou a ação de pagar o imposto. Só que eu não sei quem praticou essa ação. Alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem foi, tá? E quem paga, paga algo. Eles pagaram o imposto. O imposto ali é um objeto direto. Segunda frase. Pagou-se o imposto no prazo. Nessa segunda frase, nós temos o se. Temos a partícula se, que nesse caso é uma partícula passivadora. Está ligada a um verbo transitivo direto. Quem paga, paga algo, pagou o imposto. Esse se aqui é uma partícula passivadora. Portanto, nós temos uma voz passiva. É um sujeito que sofre a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. O sujeito sofre a ação. E quem é que sofreu essa ação? O imposto. O sujeito ali é um sujeito paciente. É o sujeito o imposto. Esse é o sujeito. Tá? Para você verificar que o sujeito é o imposto, você poderia botar na voz passiva analítica. O imposto foi pago. O imposto foi pago no prazo. Então, o imposto é o sujeito. Pagou-se o imposto no prazo, nós temos aí, então, uma voz passiva com a partícula se. Então, chamamos isso de voz passiva sintética. Tá bom? Tranquilo? Bem estruturado para você? Na terceira frase que nós temos, alguém pagou o imposto no prazo. O verbo é pagou. Sujeito é alguém, pessoal. Lembrando, reforçando para você que o sujeito não precisa ser uma pessoa, o sujeito pode ser um pronome. No caso ali, temos o alguém, que é um pronome indefinido, exercendo a função sintática de sujeito. Temos que fazer a análise de forma sintática. Então, sintaticamente, na terceira frase, o sujeito é alguém. Ok? O sujeito é alguém. Esse é o nosso sujeito. Beleza, maravilha. Então, sobre essa estruturação, assinale a afirmação correta. Letra A. As duas primeiras frases estão na voz passiva. Estão na voz passiva? Não, pessoal. A primeira frase está na voz ativa. O sujeito pratica a ação. Embora eu não saiba quem é o sujeito, ele é indeterminado, mas alguém praticou essa ação de pagar o imposto. E na segunda frase, a voz é passiva, sim. Então, a letra A não pode ser a resposta. Letra B. Em todas as frases, o sujeito não é identificado? Isso é falso, não é essa a resposta também. Porque na segunda frase, o sujeito é o imposto e na terceira frase, o sujeito é alguém. Portanto, a letra B está fora. Letra C. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal nas duas últimas frases? Não, pessoal. Na terceira frase, sim. Alguém pagou o imposto, alguém é o agente. Mas na segunda frase, pagou o seu imposto. Eu não tenho o agente ali, eu tenho o paciente, eu tenho que sofre a ação, que no caso é o imposto. Eu não tenho o agente, tá? Então, na letra C também não temos a resposta. Letra D. O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não. Na terceira frase, o sujeito é alguém. Um sujeito simples. Um sujeito determinado simples. Letra E. As duas últimas frases mostram um sujeito claro.
Sim, gabarito letra E. Pessoal, quem que é o sujeito na segunda frase? O sujeito é um sujeito paciente ou imposto. Na terceira frase, o sujeito é um sujeito agente, sujeito alguém, um pronome indefinido, não tem problema algum em relação a isso. Vamos avançando agora para a quarta questão da prova aí, de auditor fiscal da Receita Federal, prova de língua portuguesa aplicada em 2023, 19 de março de 2023. Então temos um texto ali, ó. Abre aspas. O surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. O sistema econômico de trocas de produtos ou serviços por outros produtos ou serviços dificultava a medição da renda. A medição da renda. Com a criação da moeda, houve uma unidade para determinar o acréscimo do patrimônio das pessoas, possibilitando determinar a renda e tributá-la. Em vez de a riqueza ser avaliada apenas pelos bens que o indivíduo possuía, pode ser medida pelo produto desses bens, isto é, pela renda. Observe os 2 primeiros períodos desse texto. Então, olha só, ele quer uma relação agora entre os 2 primeiros períodos. Então, vamos analisar o ponto final. O primeiro ponto final e o segundo ponto final. Sempre reforço isso para a galera. Para você saber onde que acaba o período, você vai no ponto final. Então, primeiro ponto final, primeiro período. Segundo ponto final, segundo período. Então, o surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. E aí vem a pergunta: a relação lógica entre esses períodos pode ser explicada adequadamente do seguinte modo. E aí o que nós temos, pessoal, aqui vai ser a letra A. O primeiro período, isso aqui vai ser a nossa resposta, a letra A. O primeiro período mostra uma consequência do segundo. Olha só o primeiro período. Releia o primeiro período. O surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. Isso foi uma consequência de quê? Do seguinte, de que a instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. Então, veja só, como demorou-se a termos um modelo econômico que pudesse ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo, como isso demorou a acontecer, como consequência disso, o surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde. Portanto, temos uma relação de consequência do primeiro período em relação ao segundo. Bem? Gabarito letra A. Portanto, ele não pode ser, na letra B, uma ampliação, na letra C, uma situa cronológica, espacialmente os fatos informados no primeiro também não. Na letra D, dá uma forma objetiva a informação dada, nada a ver. Letra E, uma concessão também, nada a ver, beleza? Temos uma consequência, uma questão até simples, pessoal, uma questão simples aí. Primeiro período é uma consequência daquilo que está expresso no segundo. Se nós demoramos, né, então, a ter a instituição de um real imposto sobre a renda, né, tivemos aí um modelo econômico que demorou a acontecer, nós temos então que o surgimento do imposto demorou como consequência da demora no surgimento de um modelo econômico que pudesse ser avaliado e monitorado, tá? Tranquilo? Então, bem tranquilo aí essa questão. Questão de número 5 agora aí, pessoal, na tela bem estruturada para você. Foi prevenido aos candidatos deste concurso que as informações gramaticais do conteúdo programático seriam consideradas sob o ponto de vista textual. Beleza. Nesse caso, assinale a opção em que a preposição a tem seu papel textual corretamente identificado, tá? Então vamos lá, letra A.
introduzir um objeto direto preposicionado. Como exemplo, ele dá amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nós temos já a nossa resposta. Pessoal, uma questão aí, eu acho que essa questão foi a questão mais fácil da prova de auditor fiscal da Receita Federal na parte de língua portuguesa, tá? Porque é um exemplo clássico que todas as gramáticas trazem de objeto direto preposicionado. Olha só, o verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Só que quando nos referimos a Deus como uma entidade, nós queremos manter um certo distanciamento dessa entidade em tom respeitoso a Deus. E por isso vem essa preposição a. Ou seja, essa preposição a, ela vem depois, né, de um verbo transitivo direto, porque nós estamos falando de Deus. Então temos um objeto direto, que é Deus, só que ele vem preposicionado com a preposição a, para causar esse efeito de respeito à entidade Deus. Bem? Tranquilo? Maravilha? Bem estruturado? Na letra B, o que nós temos naquele A ali, ó? Esse A introduz um adjunto adverbial, não é objeto indireto, tá? Quem chega, chega a algum lugar, a eternidade, então, é um adjunto adverbial de lugar. Não é complemento nominal na C. Quem entrega, entrega algo, a sua decisão. A alguém, a sorte. Esse a sorte é um objeto indireto, tá? Objeto indireto. Na letra D de dado, deu o quê? Bom dia, ou seja, objeto direto bom dia, a todos os presentes. Esse a todos presentes é um objeto indireto. Quem dá algo, bom dia, a alguém, a todos os presentes. Não é um adjunto adverbial, como está dizendo aqui, não. É um objeto indireto. Ó. Esse a está introduzindo um objeto indireto. E na letra E, evitar ambiguidade. Pessoal, na verdade aqui, esse cumprimentou aqui a todos, veja só, o verbo cumprimentar é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição diante da pessoa ali que está sendo cumprimentada. Então, o turista cumprimentou todos. Então, na verdade, está errado aquele A ali. Tá? Está errado aquele A ali. Gabarito da questão 5, letra A. Vamos avançando, pessoal, para a questão de número 6. Vamos lá. Pessoal, lembrando que essa prova aqui é a prova tipo 4, tá? Até deixei na descrição do vídeo aí para você. Essa prova aqui é a prova do tipo 4, tá? Então temos ali o texto na tela, bem estruturado para você. A sonegação é muito antiga no Brasil e até já criou expressões na língua popular brasileira que muitos nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos, como o quinto dos infernos, que se referia à quinta parte ou os 20% que os demais países deveriam pagar para Portugal quando compravam produtos do Brasil na época da colônia. Ou ainda a Santo do Pau Oco, que eram as imagens de santos feitas em madeira oca, pois no interior delas os garimpeiros saíam com ouro dos garimpos sem pagar os tributos. Sobre a construção desse parágrafo, assinale a observação inadequada. Atenção aqui, que eu tive alunos aí da minha plataforma que erraram essa questão. Por quê? Eles erraram essa questão porque acharam que estava pedindo a certa e na verdade está pedindo a errada. Então era uma questão até simples, tá? Uma questão simples. Olha só a letra A. O corpo do parágrafo corresponde à explicitação, ou seja, está explicitando, está expondo o conteúdo da tese argumentativa do mesmo parágrafo. Sim, ele está argumentando a relação da sonegação, que é uma relação antiga no Brasil. A sonegação é antiga no Brasil e ele explica isso, ele argumenta isso por meio de duas expressões. Ok, então a letra A está certa. Lembrando que ele quer a errada. B de bola. O conteúdo básico do parágrafo mostra expressões enumeradas, acompanhadas das explicações etimológicas de seus termos. Sim, a letra B está correta, porque temos as explicações da origem daqueles termos, que são as explicações chamadas etimológicas. Letra C. As expressões citadas
por serem de ocorrência historicamente antiga, comprovam a afirmação inicial. Correto isso daqui? Está correto. Claro que comprova, porque se eu tenho expressões vinculadas à sonegação fiscal, vinculadas à cobrança de tributos, então, antigas, então, realmente confirmo que o autor disse lá no início que a sonegação é muito antiga no Brasil. Letra D. As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, documentando a tese exposta. E aqui nós temos um problema, pessoal. As expressões citadas no parágrafo, elas não estão organizadas em confrontação. Eu posso até dizer que elas se complementam, porque a primeira fala, Quinto dos Infernos, fala ali sobre a parte pesada, a tributação pesada, os 20% que os países deveriam pagar para Portugal, né? E a segunda fala do Santo do Pau Oco, que eram as imagens feitas de madeira oca. Estava oca por quê? Porque os garimpeiros saíam com ouro sem pagar os tributos. Então não temos uma confrontação, temos aí até uma ampliação, ideias que estão se adicionando, ideias que estão se complementando e não se confrontando. O gabarito da questão vai ser a letra D, porque ele pede a inadequada. Letra E. O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas para o texto. Sim, está sim. No Quinto dos Infernos lá, 20% era um tributo pesado e havia sonegação, e no Santo do Pau Oco também. Beleza? Portanto, o gabarito da questão vai ser a letra B de dado. Vamos avançando, pessoal, vamos avançando agora para a questão de número 7 aí da prova de auditor fiscal da Receita Federal, prova tipo 4, auditor fiscal da Receita Federal, língua portuguesa, 2023. Vamos lá. No artigo sobre tributos, aparece o seguinte segmento. No Brasil, a história dos tributos divide-se em 3 momentos, sendo colonial, imperial e republicano, respectivamente nessa ordem. Os tributos existem desde o descobrimento de nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal, época conhecida como Brasil Colônia. O Quinto do Pau-Brasil é considerado o primeiro tributo brasileiro e decorreu da exploração da árvore nativa pau-brasil. A partir de então, os tributos foram sendo implementados e moldados até chegarmos aos dias atuais. Sobre a organização linguística desse segmento, assinale a observação adequada. E agora ele quer a correta. Letra A, na primeira frase do texto, a forma de gerúndio é perfeitamente dispensável, podendo ser substituída por uma vírgula. Ele está dizendo que eu posso tirar o sendo ali, ó, na primeira frase, ó. No Brasil, a história dos tributos divide-se em 3 momentos. Sendo, ó, ele diz que eu posso tirar esse sendo e colocar uma vírgula. Olha só que coisa horrível que ficaria. Se eu tiro o sendo e coloco uma vírgula, eu ia ter em 3 momentos, vírgula e 2 pontos. Não existe isso. Loucura da banca. Fumou aqui, viajaram na maionese, né? Se eu tiro o sendo, fica uma vírgula com 2 pontos. Olha só que salada. Nada a ver. Letra B. O segmento, respectivamente nessa ordem, é redundante. Sim, é redundante. E ele explica, ó, pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem de termos anteriores. Gabarito, letra B de bola dessa questão número 7. Também uma questão simples, tá, pessoal? Quem está acostumado até a resolver questões de concurso público, nem de língua portuguesa, já sabe que a palavra respectivamente significa nessa ordem, na ordem que foram citados ali os termos anteriores. Ou seja, dizer respectivamente nessa ordem é uma redundância, inclusive na hora que a gente lê isso, né, quem está acostumado aí até soa mal aqui para os ouvidos, portanto, gabarito letra B. C de casa, o segmento desde o descobrimento de nossa terra faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. Não, pessoal, está se referindo a todos que convivem aqui no Brasil, independente se é brasileiro nato, se é brasileiro naturalizado. A nossa terra dá uma ideia daquela pessoa que está morando aqui no Brasil. Ela está morando aqui no Brasil, ela pode ser um polonês, um alemão, um italiano, um inglês, enfim, a pessoa está morando aqui no Brasil, faz parte da nossa terra. Letra D de dado. O segmento boa parte da exploração nativa
qualifica e quantifica a parte da exploração nativa? Não, pessoal. Não, esse boa parte aqui, ó, não está dando uma qualificação, nem uma quantificação. Não está sendo exato, está sendo por uma aproximação. Boa parte, né? E tal, então não está qualificando e quantificando de uma maneira mais específica, não. Letra E. O segmento época conhecida como Brasil Colônia se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Não. Época conhecida como Brasil Colônia está se referindo ali ao Brasil Colônia, não está se referindo a termos anteriormente, não. Beleza? Portanto, o gabarito aí da questão, claramente, gabarito, letra B de bola. Vamos avançando, galera, vamos avançando aí. Vamos avançando na resolução da prova de língua portuguesa, aplicada no concurso de auditor fiscal da Receita Federal no ano de 2023. Prova aplicada em 19 de março de 2023, um domingo ensolarado em todo o Brasil. Vamos lá, pessoal. Essa questão 8 agora, ela tem um texto longo, foi a questão talvez aí mais trabalhosa da prova, e ela tem um texto longo que eu dividi aqui, eu separei o texto para vocês, tá? A origem dos tributos. Vamos lá. Vamos ler o texto, vamos lá. Atualmente, o texto está aí na tela, bem estruturado para você. Atualmente, a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e revertidos para o bem-estar da coletividade. Porém, nem sempre foi assim. Na antiguidade, a tributação se destinava basicamente a custear guerras e a prover o sustento de uma classe governante que excedia em seus gastos com luxo e obras suntuosas para o seu mero deleite. Em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser um bem de muito valor e objeto constante de disputa entre diversas tribos, as tribos vencedoras exigiam vantagens tributárias, tais como contribuições em ouro, escravos e mercadorias, a título de despojos de guerra. Na Pérsia, no governo de Ciro, no século 6 a.C., foi implantado um eficiente sistema de correio que permitia o acompanhamento da arrecadação e controle. Tem origem na Pérsia a mais antiga taxa de prestação de serviço público, referente à expedição de carta de correspondência. Nos antigos impérios, a população pagava a décima, e correspondia a 10% sobre a produção devida ao Estado para as obras públicas. Tá? Então ele está avançando aí, né, na história. No Egito Antigo, o Império instituiu uma administração altamente especializada e centralizada, e dentre as carreiras públicas, a de escriba real, que controlavam a arrecadação de tributos, estava no topo da carreira. O regime tributário no Egito incidia sobre os camponeses, que tinham a obrigação de pagarem a título de imposto uma contribuição sobre o montante da produção. Na Grécia Antiga, então vê que ele vai passando por vários cenários diferentes, né? Na Grécia Antiga, os tributos serviam para custear as despesas de guerra, e para isso o Estado cobrava impostos sobre estrangeiros, assim como a conquista de novas áreas servia para aumentar o controle da arrecadação tributária naquela região. No Império Romano, veja que agora ele já falou do Egito Antigo, da Grécia Antiga, agora ele vai falar do Império Romano. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistadas sobre bases tributárias. A expansão do Império Romano resultou na anexação de territórios fora da Itália, sendo que as cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanentes sobre as pessoas e sobre a produção da terra, bem como sobre exploração das minas. O atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos, eu ia falar dos hermanos, foi herdado dos romanos, tá? Vamos avançando aí então e ver o que a questão quer. Um texto obedece a uma determinada estruturação, que, segundo seu autor, é mais conveniente. Assinale a observação.
adequada sobre a estruturação desse texto. Então, do texto que acabamos de ler. Letra A. Tratando-se de um texto histórico, cada parágrafo mostra sucessão cronológica e uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas. Será que é isso, pessoal? Olha só, veja nos parágrafos, se ele fala, por exemplo, se ele fica falando de datas em sequência. Quando ele fala cronológica, uma sequência cronológica de datas. Perceba que ele não faz isso do texto. Se ele fizesse isso, seria assim, ó, no século 8 a.C. aconteceu tal coisa, no século 4 a.C. não sei o quê, no século 3 depois de Cristo, 7, 9, e aí vai avançando. Aí seria uma cronologia. Não é o caso. Aqui, o que o texto faz é abordar diferentes contextos, diferentes cenários, por exemplo, da Pérsia, do Egito Antigo, do Império Romano, diversos impérios, diversos cenários, diversos países, diversas regiões, e como que acontecia, como que era a relação tributária nesses lugares, mas não uma sucessão cronológica não, pessoal, tá? Tranquilo? Então, não temos aí, além do mais, retomada de informações anteriormente fornecidas. Isso não acontece. O que o texto traz são informações sobre cada região, em cada contexto, a forma como era a relação tributária lá. Tá? Então, a letra A eu posso descartar. Letra B. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica, de novo falando de cronológico, e na noção de progresso aplicada aos impostos. Não tem cronologia aqui. Eu tenho diferentes contextos. Egito Antigo, Pérsia, Império Romano, mas ele não tem o condão, ele não tem a intenção, o objetivo de fazer uma cronologia dentro desse texto. Não faz isso. Letra C de casa. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. Ele faz isso, olha só, ele finaliza aqui com o Império Romano, fala da arrecadação de impostos, que teve grande importância, riqueza e expansão foram conquistadas sobre bases tributárias. Ele fala aqui também... Cadê? Anexação de territórios. Cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanentes. E sobre a produção da terra, bem como exploração das minas. O atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos hermanos. Aqui ele já dá a ideia de que os romanos possuíam um sistema de múltiplos impostos, que é o que nós temos atualmente. Portanto, o gabarito vai ser a letra C de casa. Basta ler com atenção, querido aluno. Amado aluno, leia com atenção a sua prova. Tá? Leia com atenção o texto. Tá? Letra D de dado. Primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga do sistema de impostos, em oposição a todos citados na sequência do texto. Claro que não, pessoal. Olha só o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, olha aqui, ó. Primeiro parágrafo, ele começa falando com atualmente. Atualmente, a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e tal. Então não é o mais antigo. Ele está falando de atualmente no primeiro parágrafo. Então não é. Não é a etapa mais antiga do sistema de impostos, não. Letra E. O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados nos diversos parágrafos, encaminhados a justificar o sistema atual. Ele não quer justificar o sistema atual de cobrança de impostos. Ele fala de vários cenários distintos e culmina, e no final ele avalia que o nosso sistema atual de cobrança de múltiplo, como é que ele fala ali? De multiplicidade, é herdada do Império Romano. Tá? Então, na letra E aí, ele viajou na maionese. Claramente a resposta é a letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ele fala também ali no título de origem dos tributos, né, pessoal? Vai falando de origem dos tributos. E aí, abrange todos os tópicos. Não, ficou fraca aí essa argumentação da letra E. Tá? Questão de número 9 da prova de auditor fiscal da Receita Federal.
2023, 19 de março de 2023. O conteúdo programático desta prova inclui operações de reescritura da frase. Assinale a opção em que a modificação ocorrida na primeira frase está corretamente indicada. Então vamos lá, letra A. A inteligência é uma construção do sujeito para enriquecer os objetos externos. E aí ele vai reescrever isso como? A inteligência é uma construção do sujeito para o enriquecimento dos objetos externos. Ok. Ele tirou o verbo enriquecer e colocou o substantivo enriquecimento. Foi isso que ele fez. Está dizendo que ele fez o quê? Transformação de uma oração reduzida em oração desenvolvida? Não. Não, negativo. Ele tirou um verbo e colocou um substantivo. Negativo. Ele não transformou de uma oração para outra oração. Se fosse para outra oração, teria que ter outro verbo. Mas não, ele tirou o verbo e colocou o substantivo. Então não é de oração para oração, é de oração para substantivo. Letra B de bola. Errar é humano. Culpar o computador é ainda mais humano. E aí ele reescreve isso. Errar é humano, embora culpar o computador seja ainda mais humano. Substitui um sinal de pontuação por um conector adequado. Pessoal, não. O embora dá uma ideia de concessão. O que é a ideia de concessão? Embora, ainda que, mesmo que. É quando você espera que algo aconteça, mas esse algo não acontece. Exemplo, embora estivesse sol, não fui à praia. Olha só, se está sol, o que eu posso esperar? Que eu vá à praia. Mas eu não fui à praia. Então, embora estivesse sol, não fui à praia. Ali seria essa relação. Ele está dizendo que essa relação é adequada, mas não é. Errar é humano. Embora culpar o computador seja ainda mais humano, não. Eu posso botar uma relação de adição ali para ficar mais adequado. Errar é humano. E culpar o computador é ainda mais, olha aí, ainda mais humano. Ou seja, uma relação de adição. Errar é humano e culpar o computador é ainda mais humano. Então a relação correta ali seria uma relação de adição e não de concessão. Tá? Tranquilo? Letra C de casa. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. E aí ele reescreve, não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção dela. Olha só, substituição, ele diz que isso é substituição de um termo repetido por um hiperônimo. Qual é o termo repetido ali? Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. A palavra regra. Ele tira essa segunda regra e coloca o dela. Tá vendo? A segunda palavra regra, então olha só. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. Essa última palavra regra. Ele troca e coloca assim, não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção dela. Então ele tira a palavra regra, que estava repetida, e coloca um pronome anafórico, um pronome que se refere a ela. Ou seja, ele substitui a palavra por um pronome que se refere a ela. Ele não substitui por um hiperônimo, tá? Não substitui por hiperônimo, não. Não é a letra C. Professor, o que é um hiperônimo? Filho, hiperônimo é uma palavra que tem um sentido mais abrangente. Exemplo, qual que é o hiperônimo de maçã? Fruta. Hiperônimo de maçã é fruta. Entendeu? Qual que é o hiperônimo de Coca-Cola? Refrigerante. Tá? Então, o hiperônimo é uma palavra que tem um sentido mais abrangente do que aquela outra. Tranquilo? E ele não fez isso na letra C, não. Ele substituiu a palavra regra por um pronome que se refere a ela. Tá? Inclusive é um pronome anafórico, está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Letra D de dado. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e o pagamento do serviço. Olha só, aí ele reescreve, o arquiteto deseja sempre realizar o projeto e receber o pagamento. O que ele fez? Modificou um termo para restabelecer o paralelismo na frase. E eu já digo para você, esse é o gabarito da questão. Esse é o gabarito da questão. Paralelismo, pessoal, paralelismo sintático e paralelismo semântico.
vai rodar agora aqui em cima um card, eu tenho um vídeo muito bacana, você tem que assistir. Você tem que assistir esse vídeo, uma aula minha muito rápida em que eu explico paralelismo, tá? E aqui é o que acontece, pessoal. Vou te explicar rapidinho aqui, ó. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto, ó. Ele deseja o quê? 2 elementos, ó. Ele deseja, primeiro elemento, ó, o arquiteto deseja sempre, primeiro elemento, realizar o projeto. Tem um verbo. No segundo elemento, ó, o segundo elemento tem que ser introduzido por um verbo também. O quê? Tem que ter um verbo. Cadê o verbo? Cadê o verbo? E o pagamento do serviço. Veja que fica até meio estranho quando você lê essa primeira frase, ó. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto, ó, realizar é verbo, realizar o projeto. Agora tem o próximo elemento, ele tem que ser iniciado por um verbo, ó. E o que? O pagamento do serviço. Olha como é que ficou estranho. Houve uma quebra do paralelismo sintático, tá? Então, para que aconteça o paralelismo, ó, tem que ser reescrita. O arquiteto deseja sempre, ó, primeiro elemento, realizar o projeto. E, segundo elemento, receber, ó, começa com o verbo, receber o pagamento. Perceberam a ideia? Então, ó, o segundo elemento é também iniciado por um verbo, ó. O arquiteto deseja sempre, primeiro elemento, realizar o projeto, começa com o verbo. E, segundo elemento, receber o pagamento. Segundo elemento também, iniciando por verbo. Percebeu? Se você olhar a primeira frase, eu tenho o primeiro elemento começando com o verbo, realizar o projeto, e o segundo elemento não tem verbo, beleza? Então, gabarito, letra D de dado, assista a minha aula de paralelismo, que você vai, ó, tá caindo muito isso aí em prova de concurso, tá? Letra E, não basta fugir, é preciso fugir na direção certa. E ele reescreve, ó, não basta fugir, é preciso fazê-lo na direção certa. Substituição de um termo repetido por um sinônimo. Lembrando que sinônimos são palavras que estão no mesmo campo semântico, ou seja, possuem o mesmo significado. Significados próximos, significados parecidos. Olha só. É preciso fugir na direção certa. Não basta fugir, ele reescreve. É preciso fazê-lo. Pessoal, fazer não é sinônimo de fugir. Aqui ele empregou um pronome para se referir ali, ó. Não basta fugir, é preciso fazê-lo, esse lo referindo-se a fugir na direção certa. Ou seja, houve a troca por uma outra palavra e com um pronome se referindo ao verbo fugir. Muito parecido com o que aconteceu lá na letra C de casa, tranquilo? Então temos aí a resposta dessa questão, uma questão muito bacana, muito bonita essa questão, a questão de número 9, gabarito, letra D de dado. Vamos avançando agora, pessoal, para a última questão. Questão 10 da prova de auditor fiscal da Receita Federal, aplicada em 2023. Questão de língua portuguesa, questão número 10. Vamos lá. Prova tipo 4, prova azul, tá? Tem um texto ali bem estruturado para você. Os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade. Sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanha a própria evolução humana, desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local para caça e guarda de alimentos, sendo, portanto, dono daquele pedaço de terra. No início, os tributos eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear ou homenagear seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras, por meio de centenas de guerras, foram responsáveis pela evolução da humanidade com o surgimento de grandes civilizações. A partir dessa época, os tributos passaram a ser obrigatórios e exigidos pelos reis para financiar, né, para pagar ali as custas, para financiar seus exércitos e com isso conquistar mais terras. O texto acima mostra a opinião e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados aos tributos. Sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada. Letra A. O enunciador reivindica
reivindica a paternidade das informações prestadas como frutos da sua própria opinião? Não, em momento algum ele faz isso. Ele apenas expõe as suas informações, apenas expõe as informações. Letra B. O autor do texto apresenta sua própria opinião travestida de uma aparência de opinião geral. Pessoal, e aqui a gente vai divergir um pouco da banca da FGV. Olha só. Ele apresenta, sim, a sua opinião? Sim. Mas travestida de uma aparência de opinião geral? Isso seria se ele estivesse tentando impor isso. Ou, de alguma forma, colocando que todos pensam dessa maneira, mas ele não faz isso no texto. Ele apenas passa as informações, ele apenas explicita algo. Os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade, sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanha a própria evolução humana. Ele vai falando ali, ele vai argumentando, ele vai expondo também, ele vai trazendo informações desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local para caça e guarda de alimentos, sendo, portanto, dono daquele pedaço de terra. Olha só, no início, olha aqui, tudo ele vai falando, No início, os tributos eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear ou homenagear seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras por meio de centenas de guerras foram responsáveis pela evolução da humanidade, com o surgimento de grandes civilizações. A partir dessa época, os tributos passaram a ser obrigatórios, exigidos pelos reis, para financiar seus exércitos e, com isso, conquistar mais terras. Onde ele está querendo travestir, eu não consigo enxergar o autor do texto travestindo a sua ideia de uma aparência de opinião geral. Eu consigo só enxergar que ele está passando aquilo que ele acha que é. Aquilo que ele acha que é. Tá? Informações que ele está passando. Tá? Então, assim, o gabarito veio a letra B, mas eu discordo, tá? Vou marcar aqui a letra B, porque foi o gabarito oficial. Você aí está assistindo o vídeo pode até discordar de mim e concordar com a banca, tranquilo. Mas eu coloco a letra C de casa. O autor do texto o apresenta como fruto de seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes. Porque ele abriu aspas, temos o nome dele ali. Quando você abre aspas, é o que você está falando. Fruto de trabalho de pesquisa, por quê? Porque são informações que ele tem que ter pesquisado. Ele tem que ter ido atrás dessas informações. E ele está passando essas informações para a gente. Então, eu considero que é um fruto de um trabalho de pesquisa, tá? Só que ele não coloca fontes, né? Ele não cita ali as fontes de onde que ele tirou essas informações. Então, eu, Anderson, marco a letra C, tá? Eu discordo aí. Claro que é a letra B e a letra C seria uma delas a resposta, tá? Eu marcaria a letra C, discordando da banca, da FGV, com todo respeito. Letra D de dado. O enunciador apresenta informações de origem alheia, acompanhadas de comentários sobre elas. Não, ele não faz comentários. Letra E. O autor do texto apresenta informações diversas, colocando as divergências em destaque. Ele não faz nenhum tipo de destaque. Portanto, questão de número 10 aí, o gabarito. É a letra B de bola, o gabarito oficial, mas ficou essa ressalva de que eu marcaria a letra C de casa. Pessoal, no mais, uma prova aí, bem no estilo da FGV, não fugiu ao nível da FGV, você que está acostumado a resolver questões da FGV, com certeza aí se saiu bem nessa prova. Temos aqui, pessoal, em nosso canal do YouTube, diversas questões da banca FGV resolvidas e diversas bancas de concurso público, muitas questões resolvidas. Portanto, sou o professor Anderson Magalhães, inscreva-se aqui, pessoal, em meu canal do YouTube. Siga-me também lá no Instagram, @professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!